Olá, bom sábado. Estamos aí quase no horário do pôr do sol, chegando a mais um santo sábado. E vamos voltar aqui com a nossa meditação de pôr do sol. Na verdade, vamos meditar sobre algumas questões que eu tenho visto durante a semana, que eu tenho meditado. Nós vamos meditar juntos sobre algumas coisas que eu tenho meditado durante a semana, que eu tenho estudado durante a semana. E eu espero que toque o seu coração assim como tem tocado o meu. Para que a gente possa meditar hoje, vamos lá para o livro de Joel, no capítulo 2, no versículo 28, que diz assim: E derramarei depois disso o meu espírito sobre todos os povos. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visão. Essa é uma profecia de Joel que fala para o tempo do fim, que no tempo do fim o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. E isso é interessante, porque não vai ser derramado o Espírito Santo apenas sobre determinada igreja. Não vai ser derramado o Espírito Santo apenas sobre determinado povo. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. Como nós podemos entender melhor essa questão? Nós precisamos primeiro, então, entender qual é o papel do Deus Espírito Santo. Qual é o papel de Deus? Nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Qual é o papel de cada um deles? O papel de Deus, o papel de Jesus, o papel do Espírito Santo são três papéis distintos na história da humanidade, na existência propriamente dito. Qual é o papel de Jesus? O papel de Jesus, se nós pararmos para analisar, muitas vezes a gente vai falar que o papel de Jesus é o papel de advogado, é o papel de juiz, mas o papel primordial, o primeiro papel de Jesus é a criação. Jesus é criador. Lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Se nós formos para João, também no capítulo 1, a partir do versículo 1, está falando lá: No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Então o verbo era no princípio e o verbo estava com Deus. Lá no versículo 14 de João, capítulo 1, diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então a gente consegue entender que esse Deus, que no princípio criou os céus e a terra era sem forma e vazia, esse Deus é o Deus Jesus, o primogênito da criação. Lá em Colossenses capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 17, também diz referente a isso. Então, sabendo que Jesus é criador, qual é o papel de Deus? O papel de Deus é o papel de mantenedor de tudo que Jesus criou. Quando Jesus criou os anjos, por exemplo, quando os anjos vieram à existência, ele falou e tudo se fez. Então, quando Jesus cria os anjos, pela primeira vez, observam tudo que está ao seu redor e Jesus vira para eles então e fala: Ei, olha só, eu sou o seu irmão. E aquele que está ali apontando mais ou menos para Deus, aquele dali é o nosso Pai. O que os anjos precisaram assim que eles foram criados? Eles precisaram ter fé. Olha que interessante. Os anjos, seres superiores a nós, precisaram ter fé, porque eles tinham acabado de vir à existência também. Jesus falou para eles: olha, vocês acabaram de ser criados, vocês são mortais. Jesus falou isso para eles. E eles precisaram dessa fé, então, para entender que existia alguém a quem eles deveriam adorar, que esse alguém, então, a partir de agora, deveria ser obedecido, deveria ser amado, deveria ser respeitado. Como a gente pode entender, então, o papel do Espírito Santo? Nós já temos o papel de Jesus Cristo, que é o papel de Criador, o papel de Deus, que é o papel de mantenedor, e o papel do Espírito Santo. O papel do Espírito Santo é um papel fantástico. Por quê? Porque o papel do Espírito Santo é exatamente tocar os nossos corações, tocar a nossa consciência. Olha só que interessante. Quando os anjos ouviram de Jesus: olha, vocês acabaram de ser criados, vocês são mortais, mas vocês podem sim ter uma vida eterna, vocês precisam apenas adorar aquele que os criou. O que os anjos precisaram? Os anjos precisaram ter fé. E quem é que trabalhou ali na mente, na consciência, no coração dos anjos, desde o princípio da criação? O Espírito Santo. Da mesma forma como o Espírito Santo trabalha nos nossos corações, da mesma forma como o Espírito Santo trabalha na sua vida e na minha vida,
para tentar fazer com que a gente tenha decisões corretas, com que a gente tenha decisões sábias, decisões que não nos levem para a morte. A Bíblia diz pra gente que nós temos dois caminhos, o caminho da morte, que é o caminho da maldição, e o caminho da vida, que é o caminho da bênção. Mas Deus ainda fala através da Bíblia, olha, vocês têm o caminho da bênção e da vida, ou da maldição e da morte, mas escolham a vida para que vivam, escolham o caminho da bênção para que vivam. Então, assim, nós podemos entender qual é o papel do Espírito Santo. O papel do Espírito Santo é trabalhar nas nossas vidas. Como você tem entendido o papel do Espírito Santo na sua vida? Como você tem feito real o agir do Espírito Santo? Você tem tomado decisões que mostram o Espírito Santo na sua vida? O Espírito Santo trabalhando em nossos corações e nossas consciências nos fará ter decisões de Cristo. Da mesma forma, se nós não dermos espaço para o Espírito Santo trabalhar em nossos corações, quem trabalhará? Alguém terá essas decisões. Infelizmente, o inimigo de nossas almas, aquele que quer nos destruir. Então, para entender a Bíblia, nós precisamos voltar à Bíblia. Se você não tem dedicado estudo para estudar, se você não tem dedicado tempo para estudar a Bíblia, ainda há esperança. Se você não tem tido decisões boas, ore a Deus. Ore. Nós vamos continuar com os nossos vídeos, nós vamos continuar estudando e refletindo juntos sobre aquilo que nos é importante, que é a salvação que nos foi proposta por Cristo. Então, se você tiver alguma dúvida, pode deixar aí que a gente entre em contato, a gente tenta esclarecer. Vamos juntos caminhando rumo a Canaã Celestial. Deus fez tudo o que podia para que a gente não perdesse a salvação, mas a decisão, a escolha é nossa. Que estejamos preparados para esse santo sábado, que possamos juntos adorar ao nosso Deus em espírito e em verdade, aguardando a breve volta do Senhor Jesus, e que possamos levar outros conosco. Nossa vida não pode ser numa ilha. Leve alguém para Jesus. Leve Jesus para alguém. Fale de Jesus para quem está perto de você, ou mesmo longe. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Seja um sábado abençoado, que sua família e você estejam guardados. Em nome de Jesus.